Quero glorificar a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossa vida, agradecendo ao Senhor pela sua bondade e misericórdia. Aproveitando que a igreja se encontra em pé, quero fazer menção do texto que foi escolhido como tema para a festividade de aniversário do nosso campo de trabalho, assim como do nosso templo sede, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, apenas o versículo 5. O texto diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Nossa divisa é: nossa força está na união da igreja. Amém, meus irmãos? Podeis tomar o seu assento. Glórias a Jesus. Irmãos, nós queremos agradecer ao nosso pastor presidente por ter nos confiado este momento para estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. Da mesma forma, nós queremos parabenizar a igreja, todo o campo de Vila Alpina, pelos seus 64 anos de existência, assim como 52 anos de inauguração do templo. Nós queremos louvar a Deus, irmãos, pela vida daqueles que começaram esta obra. Muitos, a maioria já não está entre nós, mas eles foram desbravadores. Eles tomaram posse da palavra, começaram talvez desacreditados, mas Deus acreditou neles. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos louvar a Deus também pela vida daqueles que estão dando continuidade a esta obra. Nós sabemos que muitos trabalhos começam e param no caminho, mas Deus tem usado aqui em Vila Alpina homens e mulheres para dar continuidade ao trabalho que foi um dia iniciado. O resultado da história do campo de Vila Alpina está nisso. A nossa força é a união, a nossa força é a unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, este texto que nós lemos, ele fala uma parte da história da igreja. E Lucas, ao escrever este tratado, ele fala desta expressão, que a igreja era confirmada. Em outra versão diz que a igreja ela era edificada na fé, e todos os dias ela crescia, todos os dias vidas eram agregadas à igreja, e nós louvamos a Deus por isso, porque através da fé é que a igreja permanece. E eu quero, irmãos, pensar com os irmãos nesta noite a respeito disso. Nós somos edificados na fé, e a fé, ela é o princípio, ela é o início de uma vida frutífera. Quando nós falamos de fé, irmãos, nós logo nos lembramos do que o escritor aos Hebreus registrou no capítulo 11, no seu verso 1, quando ele diz que a fé é a prova daquilo que não vê, a prova daquilo que não se vê. A igreja, irmãos, quando nós falamos de igreja edificada na fé, se há 2000 anos atrás alguém falasse a respeito da igreja, ninguém saberia o que era, ninguém saberia o que viria a ser, e talvez alguém dissesse: isto jamais vai acontecer. Mas a igreja nasceu, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor. E ela foi edificada, confirmada na fé. Louvado seja o nome do Senhor. É pela a prova daquilo que não se vê. A igreja nasceu daquilo que não se via, mas que se cria. Louvado seja o nome do Senhor. E crer, irmãos, é tomar posse daquilo que nós não temos ainda fisicamente, mas já temos no nosso coração, já temos em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Por isso, irmãos, que eu digo, a fé é o início de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Os evangelistas, eles escreveram, registraram o fato de um paralítico que vivia a dependência dos outros, vivia deitado em sua cama. E um certo dia, diz o texto, que Jesus estava em Cafarnaum, muito possivelmente em sua casa, na casa de um dos seus discípulos. E a multidão abarrotou aquela casa. Aquela casa estava superlotada, não tinha espaço para mais nada. E o paralítico estava de fora da casa, do lado de fora da casa. Ele não tinha nenhuma expectativa naquele momento, até que chegou 4 homens e decidiram ajudar aquele moço. Decidiram levar aquele moço até perto de Jesus. Ora, aqueles moços, eles tomaram uma atitude de fé. O que vocês estão vendo? Nós estamos vendo um paralítico. O que mais que você está vendo? Eu estou vendo a dificuldade de levar este paralítico até a presença de Jesus. Olha, tudo dizia contrário, mas num determinado momento, eu não sei se 1, 2, os 4, quem, mas eles olharam para cima e disseram: e se nós entrarmos pelo telhado? E se for pelo telhado? Talvez alguém dissesse: mas ele é pesado. Como que nós vamos fazer? Amarrar nas costas, pegar um em cada canto? Tem corda para levantar ele? Olha, eu não sei como eles fizeram, não sei se eles tiveram autorização, mas uma coisa eu sei, irmãos, que eles subiram com aquele moço até o telhado da casa, destelharam a casa e desceram o moço no meio daquela casa. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu estava, meu irmão, eu estava pensando: o que será que aqueles moços fizeram depois daquilo? Eles desceram o moço até o meio da casa, eles já cumpriram com a sua função. Mas aí me veio à mente um pensamento: desde o princípio eles estavam usando a fé. Desde o princípio eles estavam se utilizando desse sentimento que Deus coloca no nosso coração, irmãos, que nós não encontramos ainda um milagre, não nos deparamos com um milagre, mas nós sentimos que estamos andando ao encontro dele. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Então me veio à mente, a Bíblia não diz isso, irmãos, me veio à mente: olha, se aqueles homens exercitaram a fé daquele tamanho, daquela maneira, quando eles desceram o homem paralítico até o meio da casa, a única coisa que eles poderiam ter feito agora era descer e ir para a porta da casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por quê? Por que isso? Olha, se eles desceram lá, aquele moço lá no meio da casa, eles tinham convicção de que alguma coisa nova iria acontecer, algo novo iria acontecer na vida daquele moço. Eles sabiam que eles iam poder abraçá-lo ali na porta da casa. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Ah, irmãos, como é maravilhoso saber que somos igreja de Deus e estamos edificados, fundamentados na fé.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso nos impulsiona a continuar servindo, isso nos leva a continuar adorando, isso nos leva a continuar louvando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez, irmãos, a gente louva a Deus com um hino e fala que nós, através da unção, o milagre vem, a resposta vem, a cura vem. Talvez você olhe para dentro de você e pense: mas Senhor, está doendo, Senhor, mas está difícil, Senhor, mas olha como está a minha situação. Mas, irmão, é mais um pouquinho. Aleluia, é no exercício da fé. Jesus está chegando com a resposta, porque você está edificado na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu entendo, irmãos, que a fé é a forma como Deus encontrou para nos usar, para nós caminharmos em busca do milagre, em busca da resposta, em busca daquilo que nós necessitamos. E eu me lembrei de uma história que eu li. É só uma história. Diz que a mãe estava com seu filho na igreja, num culto como esse, um culto abençoado como esse, e estava o pregador pregando a palavra, e o menino disse para a mãe: mãe, eu quero ir tomar água, eu quero ir lá fora tomar água. E a mãe disse: filho, agora não pode, agora você não pode sair, agora é hora da palavra, agora é a hora que nós vamos nos alimentar. E o menino ficou ali constrangido, aborrecido, mas ele se conformou com aquela situação. Ele se conformou com aquela situação de não poder sair do templo para tomar água. Mas num determinado momento da ministração da palavra, o pregador começou a usar o texto bíblico e começou a dizer para a igreja palavras que Jesus disse: olha, quem tem sede, venha a mim e beba. E ele repetiu: quem tem sede, venha a mim e beba. E o menino olhou para o pregador, e do lado do pregador tinha um copo d'água. Aleluia, aleluia. E o menino olhou para a situação, ele olhou para a mãe que estava glorificando a Deus e falou: agora é meu momento, agora é minha hora. E saiu sorrateiramente do seu lugar, se desvencilhou da sua mãe, foi até o púlpito e tomou a água do pregador e a bebeu, porque, aleluia, ele ouviu a palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O pregador ficou tanto constrangido com aquilo, que era um fato inusitado, mas no mesmo momento o pregador disse: irmãos, eis aqui um homem de fé. Aleluia, ele não só ouviu, mas ele agiu pela fé. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, a fé, que é o nosso fundamento, o fundamento da igreja, a fé, ela nos leva a tomar atitudes que não são comuns, ações que não são comuns. A igreja, irmãos, ela toma posições que, aos olhos de quem não conhece a igreja, chama a igreja de louca. A Bíblia diz que um homem cego de nascença foi interpelado. Jesus encontrou com ele e os seus discípulos e começaram ali uma interrogação: quem pecou, quem deixou de pecar, qual que é o problema desse moço? E Jesus falou assim: olha, espere um pouquinho, vocês não estão sabendo de nada aqui, vocês vão ver para que este moço nasceu desta maneira. O nome do Pai vai ser glorificado nele. Espera um pouquinho. O moço não estava entendendo nada, não sabendo de nada. Jesus vai lá, faz um lodo, coloca nos olhos daquele moço e simplesmente fala para ele: vai se lavar no tanque de Siloé. Irmãos, à vista dos discípulos, aquilo era uma loucura.
No pensamento daquele homem, aquilo não geraria nada, porque a dificuldade de chegar até o tanque iria ser a mesma, com os olhos lambuzados de lama ou não, ele não enxergava. Mas a atitude daquele moço é que fez a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. A ação daquele moço é que fez a diferença. Ele ouviu as palavras de Jesus e foi ao encontro do tanque de Siloé. Louvado seja o nome do Senhor. Aos olhos dos seus irmãos, dos fariseus, dos judeus, daqueles que estavam à sua volta, aquilo era uma loucura, mas a ele foi a voz de um profeta. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, afine o seu ouvido aí, porque você já está edificado na fé. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Quando ele lavou os olhos no tanque, a Bíblia diz que ele passou a ver, a enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. Os que não criam foram questioná-lo: o que é isso? É você mesmo? É outra pessoa? Quem é esse? Será que é ele mesmo? Mas quando foram perguntar para ele, ele disse: sou eu mesmo. Aleluia, sou eu mesmo. Aleluia. Mas o que aconteceu? Olha, este homem mandou me lavar, eu me lavei, eu fui cego e voltei vendo. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. E alguém quis descaracterizar o milagre dizendo assim: não, mas este homem não opera por Deus, este homem não age por Deus, porque hoje é sábado, hoje está fora dos preceitos da lei. Aleluia. Mas aquele homem disse uma coisa: olha, eu não sei quem ele é, mas uma coisa eu sei, ele falou para que eu fosse, eu fui, e quando eu voltei vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então perguntaram para aquele moço: tá bom, nós achamos que ele não é de Deus, e você, o que você acha? Eu acho o seguinte: olha, só Deus pode ter feito essas coisas comigo. Isso que aconteceu comigo só pode ser coisa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Meus amados, nós somos igreja de Deus, estamos edificados na fé. O próprio fato da existência da igreja, a própria existência da igreja é a confirmação de que nós estamos edificados na fé. Aleluia. Porque se não fora pela fé, muitos teriam desistido na primeira dificuldade. Se não fora pela fé, Pedro, quando viu seu amigo, o seu companheiro sendo morto à espada por Herodes, ele teria dito: olha, não precisa me matar, eu já estou abrindo mão deste nome, eu já estou abrindo mão desta seita, eu já estou abrindo mão deste movimento. Não, irmãos, mas Pedro, quando viu a situação apertando, ele sentia a chama do Espírito Santo ardendo na sua vida, e ele sabia que se fosse para viver, ele viveria, mas se fosse para morrer, ele morreria, porque a fé ardia no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso, irmãos, servir a este Deus. Como é glorioso estar na presença do Senhor. Aleluia. De vez em quando paira dúvida nas nossas mentes, de vez em quando surgem questionamentos na nossa mente. Ah, Senhor, e as respostas das nossas orações? Senhor, e a promessa de anos atrás? De vez em quando vem algum questionamento, mas ao mesmo tempo que vem o questionamento, o Espírito Santo soa nos nossos ouvidos: eu continuo ao teu lado, eu estou contigo. Ei, você não está sozinho. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo lembra
nos faz lembrar o preço que foi pago pela nossa vida. O Espírito Santo, irmãos, nos traz a memória que nós não somos um povo qualquer, uma gente qualquer, mas a igreja é aquela que foi comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro, é aquela que o Calvário gritou o seu preço. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, se a igreja fosse fundamentada, edificada em um sentimento humano, em uma filosofia humana, ou um pensamento de estadista ou coisa parecida, logo ela teria sucumbido e perecido. Mas a igreja, ela está edificada na fé em Cristo Jesus. A igreja está fundamentada no sacrifício do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, irmãos, ela crê, ela vive de fé em fé. Alguém pode perguntar: aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Senhor? Mas você não se pergunta, porque Ele habita no seu coração, Ele habita na sua vida. O mundo pode questionar você, mas você não se questiona, porque você sabe que Deus opera na sua vida, está agindo na sua vida, porque você é igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela começou pequena. A igreja começou pequena. E eu fiquei pensando na igreja quando começou, lá em Jerusalém. Tinha apenas a ordem de ficar em Jerusalém, para receber um poder. Era a ordem da igreja: fica em Jerusalém, vocês vão receber um poder. Aleluia. Durante os dias que se passaram, talvez alguém questionasse: que poder é esse? Como vai ser esse poder? Da onde que vem esse poder? Como é que ele vai chegar até nós? Será que vai ser uma carta nos dando autoridade? Será que é o tempo de nós nos desvincularmos de Roma? Como é que é este poder? Aleluia. Mas o texto bíblico diz, irmãos, que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E aí foi quando este poder chegou. Não foi o poder de Roma, não foi o poder das sinagogas, não foi o poder dos saduceus, dos fariseus, não foi o poder do sinédrio, foi o poder de Deus que desceu do alto e tocou e tomou cada um daqueles. Aleluia. Por isso, irmãos, que a fé, irmãos, que nós sentimos, que nós vivemos, que nós extravasamos, não é uma fé comum. Não é acreditar em pessoas, não é acreditar nas promessas humanas. Não, a igreja, irmãos, ela começou pequena aos olhos nossos quando contamos pessoas, mas aos olhos de Deus, no coração de Deus, aleluia, a igreja é esta quantidade, esta multidão de pessoas, milhares de milhares, miríades de miríades, são pessoas de todo o tempo, de toda a época, de toda a nação, de todo o povo. Louvado seja o nome do Senhor, de toda a tribo. Isso só pode acontecer, irmãos, porque aquele poder que desceu em Jerusalém incentivou aqueles homens a acreditar no poder de Deus. Incentivou aqueles homens a agir pelo poder de Deus, a tomar a água que o garotinho tomou. A atitude daqueles homens ali em Jerusalém foi atitude de fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Mas como que isto pode ser comprovado? O próprio resultado, meus irmãos, o próprio resultado da igreja. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, saiu unicamente em defesa dos seus irmãos.
mas a palavra começou a fluir. Começou a surgir palavras na boca de Pedro, aquele Pedro que de vez em quando era intempestivo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas começou a fluir as palavras na boca de Pedro, e Pedro começou a falar, e o povo começou a ouvir, aleluia. Irmãos, para Deus agir, não precisa de muita coisa não, só precisa você abrir a sua boca, e começar a falar das coisas de Deus, dos milagres de Deus, do agir de Deus, porque Ele se encarrega de realizar o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Se fôssemos para escolher um orador, talvez Pedro não seria o melhor orador entre os seus pares ali em Jerusalém, mas Deus escolheu Pedro para aquele dia, e as palavras começaram a fluir, a fluir e a fluir, e daquela palavra, irmãos, começou a penetrar no coração daquela gente. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer nesta noite, você pode influenciar outras pessoas através da fé. Você, aleluia, pode influenciar outros a acreditar no Deus que você crê, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas de que maneira? Comece a falar. Comece a falar daquilo que o Senhor tem feito na tua vida, das maravilhas que você tem contemplado na tua vida. Aí alguém olha assim, mas olha, está doendo, eu estou sofrendo. Mas dê uma olhadinha aí, você vai ver quantas coisas que Ele já fez na sua vida. Você só está olhando para a dor de agora. Esta dor vai passar, mas não se esqueça que muitas outras já passaram. Aleluia. Comece a falar da grandeza de Deus. Comece a dizer aí daquilo que Deus está fazendo, de como Deus agiu na sua vida, de como o Espírito Santo está agindo na tua vida. Você vai ver que outras pessoas vão começar a se interessar e vão querer dizer assim: eu quero sentir o que você sente, eu quero viver o que você vive, eu quero ter o que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro unicamente começou a falar da fé. Olha, irmãos, varões e irmãos, não tem ninguém embriagado aqui não. Isso aqui é o que foi predito pelo profeta. Olha, o profeta Joel já tinha dito a respeito dessas coisas. É o cumprimento dos últimos dias. E Pedro começou a falar: olha, vocês, aleluia, mataram Jesus, mas não se preocupe não, isso era para se cumprir as escrituras. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e este poder que vocês estão vendo agora em Jerusalém é o poder que Ele enviou do céu, porque Ele nos disse que iria para o céu e não nos deixariam órfãos. Aleluia. Daqui a pouco a multidão começou a chegar juntinho de Pedro e dizer: Pedro, o que nós precisamos fazer? Aleluia. Qual que é a forma? Que maneira? O que nós precisamos fazer para ter isso que você tem? Aleluia. E Pedro olhou para aquela gente e disse assim: creia. Se você crê em Jesus, você vai ser salvo. Se você for batizado em Jesus, você vai ser salvo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a fé, ela é multiplicadora. Esta fé que edificou a igreja, que edifica a igreja, ela é multiplicadora. Naquele dia, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a história continuou, irmãos. E a história continuou, e eles continuaram pregando, e vidas iam chegando a Cristo, vidas foram se agregando, 3.000 almas, 5.000 almas, daqui um pouco era uma multidão de gente. Eles começaram a ser dispersos pelas cidades vizinhas, foram para a Samaria, foram para outras cidades, e começaram a anunciar Jesus, e chegaram em Filipos, com a igreja já crescida, aleluia, a igreja já precisando de ordenações, de orientações, para que esta igreja pudesse ter uma boa convivência. E a Bíblia diz, aleluia, aleluia, que a igreja era fortalecida pela fé, aleluia. E todos os dias
a igreja crescia. Vinha cárcere, alguém dizia: com esse cárcere eles param, mas Deus sacudia aquele cárcere. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que estavam lá dentro se rendiam à fé. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero concluir esta palavra dizendo isso. Talvez você está questionando um momento da sua vida, mas nesta noite não questione não. Pode ser que Deus esteja te usando para que outros conheçam a Jesus como Salvador, para que outros venham ao conhecimento do Evangelho. Aleluia. Porque uma certa vez, Jesus conversando com os seus discípulos, aleluia, Jesus conversando com os seus discípulos, ele quis saber o que estavam pensando a respeito dele, e deram lá uma série de informações, e Jesus disse aos seus discípulos: os homens, eu já sei que pensam de mim, e vocês que caminham comigo, o que é que vocês pensam a meu respeito? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus profere uma das palavras que direcionaria a vida da igreja. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não revelou na carne, mas tem revelado meu Pai que está no céu. Eu vou te dizer uma coisa nova, eu vou revelar algo para vocês agora aqui, que vai permear por toda a história. Olha, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, Jesus voltou para ele e disse: sobre esta pedra, Pedro, é sobre esta revelação que tu fizeste agora, é sobre esta revelação que veio do Pai agora, que a minha igreja está edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, o mundo pode ser sacudido de todo quanto jeito, pode vir as provocações do inimigo contra nós, mas uma coisa eu quero dizer para você nesta noite, firmado nisso que eu disse, que a fé é o início do nosso relacionamento com Deus. Eu quero te dizer uma coisa: por esta palavra de Jesus, a igreja tem continuidade até chegar no céu. Até chegar no céu. O inimigo não tem poder sobre a nossa vida, porque nós somos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a bênção do Senhor nosso Deus permaneça sobre a sua vida e sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém.